Chegando com mais uma questão comentada, atendendo a mais um pedido, temos aí na tela uma questão da banca Consulplan, do Rodrigo Magalhães, que me pediu, e eu peguei uma questão sobre o assunto de coesão textual de um concurso da Consulplan de 2020. E aí, ele pediu a seguinte questão. Pode-se observar que a unidade textual presente no texto em análise, que nós não lemos, tem o uso de alguns elementos de coesão como um importante instrumento para a finalidade proposta. A conexão assim estabelecida pode ser constatada entre alguns segmentos pelos elementos corretamente identificados em, com exceção de. Então, vem cá. O próprio enunciado dessa questão é um enunciado complexo. Porque nós estamos acostumados a fazer questão de concordância, questão de pontuação, questão de identificar a classe gramatical, mas questões de coesão não caem com tanta frequência. Então, eles definiram no enunciado que a coesão é um instrumento que estabelece uma conexão. Claro, quem fez essa prova leu o texto, nós não temos o texto aqui. Mas eles disseram que das 4 alternativas, 3 estabelecem uma conexão, com exceção de uma. Mesmo sem entender, talvez você não tenha entendido plenamente, eu quero que você ponha a questão na tela, que você pause o seu vídeo e que você tente descobrir qual foi a intenção de quem criou essa questão e se você, ao menos por eliminação ou por intuição, acerta. Vai lá. Bom, como eu disse a vocês, isso é um assunto diferente do convencional. Então, quando a gente fala de texto, nós temos os elementos de coerência e os elementos de coesão. Isso, inclusive, é avaliado na sua redação. A coerência é o nexo, é o sentido, é a lógica. E a coesão, ela tem a ver com um fator de textualidade voltado não para o sentido, mas para a organização ou para a conexão dos termos, ou para a organização e para a conexão das partes do texto. Então, por exemplo, eu não posso dizer que eu preciso você na minha vida. Tem que ter um de. Eu preciso de você. Então, essa preposição de é um elemento de conexão entre um termo da oração com o outro termo. Eu não falo eu conversei ele, eu falo eu conversei com ele. Então, esse com é uma preposição que estabelece uma conexão. Quando eu faço uma redação, eu escrevo na introdução, por exemplo, que determinado assunto é polêmico. Aí, eu escrevo no parágrafo 2 assim, para alguns, quando eu mudo de parágrafo, eu coloco assim, para outros. Porque quando eu falo alguns e outros, eu estou separando em 2 grupos e estou usando a expressão para uns e para outros como uma conexão entre as partes de um texto. Ou se eu afirmo no parágrafo algo e logo em seguida eu coloco assim, além disso, eu estou colocando uma expressão que vai mostrar para quem está lendo que eu estou acrescentando, que eu estou somando. Então, eu estou conectando partes do texto. Olha a letra A comigo. A letra A, que não é a resposta, diz assim, nesse contexto, investir em contabilidade digital não é apenas uma opção. Você não leu o texto, mas por que eu sei que nesse contexto estabelece uma coesão? Porque quando eu falo assim, esse programa, diante desse fato, segundo essas pessoas, eu já tenho que ter falado qual é o contexto, qual é o fato, quais são as pessoas. Então, o pronome demonstrativo esse, ou desse, ou nesse, os seus plurais, os seus femininos, representa, inclusive, um dos grandes erros de coesão que as pessoas cometem em prova.
Então, quando eu falo assim, um vírus paralisou o mundo. Esse problema impactou a saúde e a economia. Então, quando eu falo um vírus paralisou o mundo, esse problema impactou a saúde e a economia. Ao dizer esse problema, eu estou dizendo o quê? Esse vírus. Para eu não repetir, eu retomo o impacto do vírus no mundo, ou a paralisia que o vírus causou, como sendo um problema. Então, esse problema é uma expressão coesiva. Então, eu quero dizer para vocês que o pronome esse, essa e isso, o pronome desse, dessa e disso, o pronome nesse, nessa e nisso, são sempre elementos de coesão, de retomada. Então, isso aqui são elementos de retomada. Então, eu vou te pedir um favor. Cuidado na hora que você for fazer a redação, de não dizer assim, isto porque. Então, se você vai explicar uma coisa que você já disse, é isso porque. Diante deste fato, não é deste fato, é desse fato, que já foi falado antes. Por todas estas questões, estas não, essas que já foram citadas, tudo que ficou para trás, que foi dito antes, que é passado, é esse. Está aí um dos efeitos de coesão mais comuns na redação. Então, se você marcou a letra A, você não acertou. Veja uma letra B. A letra B, a virada do século, foi marcada pela relevância que a tecnologia adquiriu no nosso dia a dia. A palavra que está destacada, é um elemento coesivo e a letra B de bola não é a resposta. Vou te lembrar uma coisa que talvez você se lembre de já ter estudado um dia. Essa palavra que, ou ela é um pronome relativo, ou ela é uma conjunção integrante. Olha aí na tela. Observe que antes desse que, nós temos a palavra relevância. É como se eu dissesse assim, a virada do século foi marcada pela relevância e a tecnologia adquiriu relevância. A relevância que a tecnologia adquiriu. Por exemplo, o livro que eu li, esse que retoma livro. Eu li o livro. O prato que eu preparei, esse que retoma prato. Eu preparei o prato. Então, a palavra que, ela é sempre um elemento de retomada num período composto. Então, é só para te lembrar que essa palavra que, quando ela está num período composto, já que eu falei que o elemento conectivo ou coesivo estabelece uma conexão, período composto precisa de uma palavra para conectar a primeira oração até a segunda. Então, no período composto, ele é um elemento coesivo. Então, aqui, ó, não quero. Eu não posso parar essa oração aqui. A menos que tenha um contexto. Você aceita um prato de sopa? Não quero, ponto. Agora, se eu digo, eu não quero que você fique chateado, esse que está ligando a oração que tem um verbo querer com a oração que tem um verbo ficar. Eu não posso dizer eu não quero que você fique chateado. Por exemplo, este é o livro que escrevi. Observem que esse que da frase 2 também está ligando uma oração que tem um verbo ser com uma oração que tem um verbo escrever. Eu não falaria que este é o livro que escrevi. Então, a palavra que, num período composto, ela sempre vai ser um elemento conectivo. Então, se você marcou B, lamento muito. Na tela, das duas que sobraram, letra C e letra D,
Acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Motivo: o mercado contábil também tem se adaptado às novas demandas. Se eu digo para vocês assim, eu também fui, está implícito que outras pessoas foram. Eu também sei falar inglês. Significa que eu sei falar outras coisas. Ela também foi aeromoça. E trabalhou em outros aspectos. Então, a palavra também, ela só funciona, olha aí na tela, se eu tiro e falo assim, o mercado contábil tem se adaptado às novas demandas. É uma coisa. O mercado contábil também tem se adaptado. Não é ele sozinho. É ele inclusive. Então, isso aí está modificando o sentido. Por que na tela que a resposta é a letra D? O mundo atual não permite mais morosidade. Eu posso começar um texto com essa expressão. O mundo atual está cheio de divisões político-partidárias. O mundo atual tem colocado as pessoas mais insensíveis. Agora, se eu digo assim, hoje é bem diferente do que ocorria antes. Aí, esse hoje está fazendo um contraponto com esse mundo atual que eu falei. Então, assim, essa é uma questão que, se você não acertou, você está, de certa forma, perdoado. Agora, você pode estar se preparando para um concurso, você pode encontrar questões de vários assuntos. O nosso colega pediu uma questão da Consulplan. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, paralelamente eu estou lançando, olha aí na tela, lá no www.ricardoerce.com.br, uns módulos temáticos para um concurso que vai ocorrer da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, se você vai fazer esse concurso, você está com a faca e o queijo na mão. Se você não vai fazer, dá uma olhadinha. O módulo 2, olha aí na tela, tem um tema concordância nominal, que é um tema que cai em qualquer edital de concurso público. Então, ainda que você não vá fazer o concurso da prefeitura, português não se deixa para estudar faltando um mês para fazer prova. Português é alguma coisa que você tem que ficar em constante treinamento para que você fique martelando esses conceitos e chegar na hora da prova você se lembrar e ficar de boa. Então, mais uma vez, eu convido a você que conheça esse curso, www.ricardoerce.com.br.